Olá, uma boa tarde para você. Tudo bem por aí? Feriadão prolongado. Andressa Lopes, quase sem voz. Trabalhando muito, folgando pouco, mas tem muita gente de folga hoje, não é? Então aproveite bem, fique com a gente, mas também tem muitas pessoas trabalhando, não é assim como a gente. E aqui não é diferente, né? Antônio Carmo, meu parceiro, está folgando, ó, está tranquilo, folga merecida, enquanto ele, o meu parceiro Vieira Júnior, está aqui ao vivo comigo. Vieira, boa tarde para você, tudo bem? Tudo bem, Andressa? Um grande abraço para você, para o pessoal que está em casa. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para a gente que assiste a gente, pessoal lá da Nikkei de São José dos Campos, pessoal do tênis de mesa, que representa bem a cidade de São José dos Campos. Um abraço para toda a molecadinha que joga lá, o pessoal mais velho, todo mundo fazendo um trabalho fantástico, o professor Spinelli, o professor Alain, o pessoal que joga lá. Vai, Cavalos! Boa sorte para todo mundo do Nikkei, o tênis de mesa de São José dos Campos, que gostam muito de você, viu, Andressa? Oh, que maravilha! Depois eu vou mandar o vídeo do Vieira se maquiando, tá bom? Para vocês poderem fazer o bullying aí. Beijo, obrigado pela companhia. A gente começa falando de futebol. O Atlético Joseense recebeu o São José Esporte Clube. Neste domingo foi a 4ª rodada do Paulista da 2ª divisão. E quem se deu melhor foi a Águia do Vale, mas o gol aos 3 minutos do segundo tempo deu o que falar. Veja aí na reportagem de Tiago Bezerra e o pé frio Claudinei Salles. Domingo foi dia de ver o gramado do Martins Pereira pintado de amarelo e preto, azul e branco. Tigre e Águia se enfrentaram na 4ª rodada da 2ª divisão do Paulista. Quando se trata de clássico joseense, nenhuma das duas equipes estavam para brincadeira. A primeira oportunidade de gol foi para o São José. Ainda no primeiro tempo, o atacante Batata, capitão do Joseense, se sentiu mal e teve que ser substituído por Gabriel Victor. Já nessa cobrança de falta, quase que a Águia abriu o placar. No contra-ataque, Robinho dominou e carregou a bola para a área adversária. Só que sozinho não deu. Mais uma oportunidade perdida. O Atlético Joseense também perdeu a chance. Olha ela aí. Na reta final da primeira etapa, o São José cobrou falta, mas bateu na trave. No segundo tempo, o joseense, mandante da partida, tentava recuperar o tempo perdido. Mas o gol foi do São José, com o Rafael. Depois veio a dúvida. Estava impedido? A arbitragem decidiu que não. Gol legítimo da Águia. Nessa jogada, o Tigre quase empatou. E a partida estava quente. O time do técnico Sandro da Silva indo para cima, só que nada de empatar. O Pitti ensaiou um golaço, mas o Rafael Melo segurou. Do outro lado, a Agenor também estava vivendo fortes emoções. Não estava fácil para o joseense. Menos ainda depois que o zagueiro Lucas Xandão foi expulso. Quem segurou e impediu que a Águia ampliasse ainda mais foi o Rafael Melo. 2 vezes seguidas. Apito final, São José 1, Joseense 0. As expectativas dos torcedores para a partida eram grandes, principalmente entre os da Águia. É que as últimas 2 vezes que as equipes se enfrentaram, em 2015 e 2016, os resultados foram favoráveis para o Tigre. Foram um empate e uma vitória, respectivamente. Na época, o Clube Atlético Joseense ainda era São José dos Campos Futebol Clube, mas dessa vez as cores do clássico foram azul e branco. Clássico é sempre assim, não tem jeito, né, cara? Hoje não foi nas partidas nossas que a gente pôde ter a posse de bola, hoje foi mais na vontade. E Bezinha, como eu falo, é assim mesmo, é na vontade, quando não é na técnica, a raça e a determinação prevalece para o resultado da partida. Tivemos uma bobeira ali no lance do gol, onde vacilamos na jogada, uma jogada simples, ensaiada deles, né, tem os méritos, porém uma jogada infantil, onde nós acabamos proporcionando a eles a ocasião de gol. Infelizmente teve a confusão da arbitragem. O clássico também teve peso entre os jogadores. Achei que a equipe se comportou muito bem no momento de defender, não conseguimos jogar muito com a bola no pé, mas treinamos isso, marcar bem. Graças a Deus conseguimos fazer o gol no começo e sair com a vitória. Tá dolorosa a derrota, mas a gente saiu de cabeça erguida, que a gente se entregou dentro de campo. O grupo foi muito bem na partida, infelizmente com a derrota, mas acontece. Agora é trabalhar forte, seguir em frente para a gente
conseguir fazer boas atuações e tentar classificar. Independente do resultado, agora os dois times da cidade passam a focar os próximos desafios. O São José recebe o União Mogi na sexta-feira, dia 4, às 8h30 da noite. E o Joseense encara o Atlético Mogi no sábado, dia 5, às 3 da tarde. Temos que dar sequência nisso. Precisamos ainda ganhar um pouco mais de força, um pouco mais de velocidade. E eu creio que em algumas rodadas aí nós vamos estar apresentando um grande futebol. Elaiá, hein? Lembrando que o técnico Ricardo Costa, nossa equipe de reportagem, ficou lá um tempão esperando que ele retornasse do vestiário, mas não aconteceu, por isso que vocês não viram ele aí na entrevista, tá certo? Vieira Júnior, bom para o São José que venceu jogando no Martins Pereira, apesar de não ter o mando de campo, não é? Verdade, pela segunda vez na história, o São José entrou em campo no Martins Pereira como time visitante. Isso já havia acontecido justamente contra o antigo São José dos Campos Futebol Clube, hoje Clube Atlético Joseense, quando teve aquela mudança de nome, aquela coisa toda. Então, naquela oportunidade, o Joseense, São José dos Campos Futebol Clube, na época, era o mandante, o São José jogou pela primeira vez. E ontem, pela segunda vez, como visitante, usando o vestiário 2, aquela coisa toda. Mas em termos de campeonato, Andressa, foi muito bom para o São José, em termos de resultado, somar 3 pontos, e aquilo que o Vinícius Reis falou. Bezinho é complicado, às vezes não adianta você querer jogar bonito, fazer bonito para a torcida, jogadas de efeito. Lembrando, gente, com todo respeito, é 4ª divisão, não dá para esperar muita coisa em termos técnicos e táticos, dentro dos limites dos jogadores e das equipes. Não desmerecendo as equipes, deixando claro isso. Mas em termos de resultado, para o São José, fantástico. Para o Joseense, que inclusive está se reforçando, contratou jogadores aí com experiência, Felipe Lobo, que é do Amador, tem grande conhecimento aqui na cidade, jogador bom de bola, contratou aí o lateral direito, campeão com o Mantiqueira no passado, o zagueiro Xandão e outras coisas. Então, assim, o Joseense, eu acredito que vai melhorar na competição. Já fez um jogo bom ontem contra a equipe do São José, desperdiçou oportunidades que teve na partida para poder fazer pelo menos o gol de empate. Então, assim, em termos de resultado, para o São José é ótimo, reassumiu a liderança, e para a equipe do Joseense caiu uma posição, está na 6ª posição. Lembrando que somente os 3 primeiros se classificam e o melhor 4º colocado no geral da competição. Então nem dá para contar com a 4ª posição, tem que ficar entre os 3. Para o Joseense é importante que comece a fazer os resultados para que ainda sonhe com classificação, embora ainda tenha muito jogo pela frente. Ô Vieira, você acredita que por causa dessa vitória magra do São José, não conseguiu taticamente colocar em campo aquilo que nós estávamos vendo acontecer durante o campeonato, apesar de aí passar 4 rodadas apenas? Você acha que o técnico Ricardo Costa preferiu não falar e foi lá dar uma bronca mais nos jogadores mesmo, ou já tentar logo de imediato verificar o que aconteceu em relação ao São José? Eu não sei porque ele não acabou não atendendo a imprensa ao final do jogo. A informação que a gente tem, vindo inclusive do nosso repórter Thiago Bezerra, é que ele ficou em reunião após o jogo para acertar algumas coisas. O teor da reunião a gente não sabe. O Ricardo Costa é um cara bacana, o contato que a gente tem com ele é um cara, não tem esse lado estrela nem nada, é um cara bacana, sempre atendeu a imprensa. Algum motivo teve para ficar nos vestiários conversando, porque sair ele 10 minutinhos para falar com a imprensa e voltar para a reunião, acho que não teria problema nenhum, mas alguma coisa deve ter pegado lá para ele ficar em reunião. O que a gente apurou também é que o fato do jogo ser de manhã, 10 horas da manhã, o São José, que se acostumou aí, pelo menos no comando do Ricardo Costa, a fazer os jogos na sexta-feira à noite, isso pode ter pesado e desgastado um pouco a mais os jogadores, talvez pelo fato do São José não ter jogado aquilo que se esperava dele. Inclusive foi dito aí que foi a pior partida do São José em termos técnicos e táticos. Talvez isso pode ter causado a ausência do Ricardo Costa no final da partida. Vamos falar então sobre o lance polêmico do gol, né? Pode passar aí para você dar a sua opinião, Vieira, se realmente estava impedido o lance ou não. Então tá aí, devagarzinho, na hora do passe, o jogador não chega a tocar na bola, porém, quando foi passado, tinha um outro jogador lá também. Até então, o juiz, o árbitro principal, disse que era impedimento, só que os jogadores do São José se reuniram ali para que o bandeirinha pudesse auxiliá-lo, né? André, o que dá pra gente ver é o seguinte, a gente está vendo ali os jogadores reclamando, ali ó, o que importa é esse toque aí, do camisa 8 do São José para o meio da área, o Rafael toca de letra, certo? O Rafael, que toca de letra, não está impedido. Esse é o primeiro ponto. O ponto é aquele jogador lá atrás do São José. Ó. A questão é, ele participou ou não do lance? Ele faz uma menção de tocar na bola, e ele não toca. É o que a arbitragem chama de impedimento passivo. Já vimos a arbitragem marcar
esse lance como impedimento, como o Bandeira marcou, e vimos a arbitragem também não marcar, entendendo que ele não participou do lance. Eu entendo, já vi lances muito parecidos. Entendo que o jogador, mesmo não tocando na bola, ele fez a menção de ir até a bola. Ele fez ali com o pezinho. Participou da jogada. Para mim, participou. E ele está impedido. Então, assim, eu entendo que errou a arbitragem ao validar o gol. O Bandeira estava correto, era o que tinha melhor visão do lance, ele viu, no meu entendimento, corretamente e anulou. Agora, também não dá para crucificar o árbitro, não. É muito difícil, há uma pressão, os jogadores sabem que hoje em dia qualquer coisa pode voltar. Isso aconteceu no jogo do Corinthians ontem, no Campeonato Brasileiro, mais uma vez. Aquela final contra o Palmeiras, que o torcedor palmeirense não engoliu até agora. Só uma coisa, contra quem mesmo que aconteceu ontem? O Corinthians. Ah, entendi. Ô Vieira, vamos ver então também os resultados da rodada e a classificação para que o torcedor possa acompanhar. Você já chegou a falar e está aí os resultados de toda a rodada do Grupo 4 do São José e do Clube Atlético Joseense e a classificação que o São José está muito bem, lá em cima na tabela, assumiu a liderança e o Joseense continua como sexto colocado. E o detalhe aí, o grande diferencial dessa rodada foi a vitória do União Mogi em cima do Flamengo. O Flamengo que vinha com 100% de aproveitamento na competição, o União acabou vencendo, o União que não vencia de ninguém, assim como seu companheiro lá de Mogi, o Atlético. Então, foi surpreendente essa vitória. O próprio Paulista, que também perdeu para o Amparo, acabou ajudando aí a equipe do São José, que chegou agora de forma isolada com os 10 pontos e líder da competição, como mostrou a tabela, o Flamengo em segundo e também o Guarulhos em terceiro. Para o São José é ótimo, e o Joseense, que está lá na sexta posição, tem que abrir o olho, porque senão vai ficar de fora da próxima fase. Ei, Laia, hein? Ó, daqui a pouquinho a gente vai falar de futsal, futebol feminino e muito mais para você, claro, a sua participação aqui no nosso Facebook. Até já!